Só voltar aqui. Pronto, continuando aí, nós estamos no capítulo 2 dos deveres. Artigo 33. Manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, tá? Então, é manter as nossas, todas as informações com relação à nossa profissão, nós mantemos o nosso Corém atualizado, tá certo? Isso é nosso dever, tá? Mas o Corém... Pronto, o Dedo está falando aí a questão dos médicos, tá certo? Pessoal, com relação a esse cadastro, né, a manter os dados cadastrais atualizados, quando o Corém vem fiscalizar a instituição, ela já tem a relação dos profissionais, porque eles, né, têm contato direto com as secretarias de saúde, tá? Então, eles já sabem, né, que se o Dedo é enfermeiro do hospital, que Hélio é o enfermeiro da unidade X, que Tamires é a enfermeira, né, da unidade Y, e assim sucessivamente, tá certo? Caso a gente mude, né, de instituição, mude, né, Hélio vá para o hospital, tá? Então, ele vai, é dever dele informar ao Corém que ele também agora é enfermeiro do hospital. Caso ele não informe, o Corém já vai ter essa informação, porque ele é ligado, né, com a instituição, tá certo? Mas é dever nosso, a gente, né, pode estar, né, deve estar cumprindo o nosso dever aí, ok? Artigo 34. Manter regularizadas as obrigações financeiras junto ao Conselho Regional de Enfermagem, tá? De sua jurisdição. Então, é aquela famosa anuidade, certo? É burocracia, né, Tamires? É aquela famosa anuidade, tá? A cada ano nós recebemos aí de presente, de ano novo, do nosso Corém, uma cartinha, um boleto, né? Como Zildete já está há anos no Corém, então ela recebe há anos esse boleto aí de bom ano novo, tá? E daí, o valor, ele muda por categoria. O enfermeiro, ele paga um valor, o técnico, ele paga outro valor, e o auxiliar da enfermagem, ele paga outro valor, né? Bem mais baixo, mais alto é o do enfermeiro, o auxiliar diminui um pouquinho, o do técnico diminui um pouquinho, o do auxiliar diminui um pouquinho. Eu tenho, né, esse boleto, geralmente ele vem para ser pago de janeiro a março, tá? Dalila pagou 250 e pouco do técnico, eu paguei 319 do enfermeiro, certo? Esse ano de 2021, tá? Cada ano ele também dá uma aumentadinha aí, né? Para nós gastarmos mais um pouquinho. Pagou 198 do técnico? Foi, Vitória? É porque... É porque eles dividem, você tem Isso, até março para janeiro... você pagar. Janeiro Isso, você paga com um desconto super bom. Aí eu aí peguei e paguei com esse desconto. ela foi esperta, a mulher do dinheiro aí, ó. Tinha dinheiro, foi logo esperta. Justamente, o boleto ele vem até março, né? Então, em janeiro ele vem com desconto, em fevereiro ele também vem com desconto menorzinho, e em março é sem desconto, tá certo? Mas veja, pessoal, eu sou obrigada a pagar todos os anos? Sou, tá? Caso eu não pague, o que é que pode acontecer comigo? Eu posso ser penalizada, tá? Por quê? Porque isso é uma infração ética. Veja que você está indo contra o seu dever, tá? Que é pagar a sua anuidade, tá? Aí o que é que acontece? Terminou 2020 e eu não paguei, eu vou logo ser penalizada? Não, tá? Infelizmente, né, até tenho colegas que há 5, 10 anos não pagam o Corém, tá? Só que vai chegar um certo dia que o Corém vai cobrar.
Ah, pronto. Então, o que é que acontece? Vai chegar um certo dia que o Corém vai cobrar. E daí ele pode chegar na instituição em que você trabalha ou então mandar uma carta para você dizendo que que você está cometendo infração ética, tá? Por não pagar. Exatamente, por não pagar as suas anuidades, e daí você tem um período de tantos dias para pagar, senão você vai sofrer a penalidade de suspensão das suas atividades profissionais. E daí o que é que vai acontecer? Caso você não pague, o próprio Corém vai avisar a instituição em que você trabalha que você está proibido, está suspenso de realizar suas atividades por um período de até 90 dias. Tá? E a instituição, ela não é obrigada a lhe pagar. Por quê? Porque foi um problema seu com o seu Corém que não está permitindo que você trabalhe. Tá? A instituição não tem nada a ver, então ela pode não lhe pagar. Tá certo? E além, como o Zildete falou aí, né, vai instalar uma dívida muito bonita, né, com vários numerozinhos para você pagar. Tá? Então é melhor, né, a gente juntar o dinheirinho aí do 10º e fazer como nosso amigo que pagou logo em janeiro com desconto bom, tá? Do que a gente estar passando por essas situações, né, das quais a gente pode não nos expormos a ela, tá certo? Então, é dever nosso a obrigação financeira, tá? Lembrando que o que a gente viu na Lei 5.905, de 73, né, o Corém, ele sobrevive dessas anuidades, né? Onde 75% fica para o Corém, 25% vai para o COFEM, tá certo? Além de outras rendas, né? Mas a anuidade é uma delas. Pois é, né, Tamires? Tem isso, né? Junta, né? As duas coisas e realmente a gente não recebe, certo? Dos deveres, artigo 35, apor nome completo e o nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rúbrica nos documentos quando exercício profissional, tá? Então, é obrigação nossa, quando a gente faz qualquer procedimento e é obrigação nossa registrar, tá? Quando a gente registra, é obrigação nossa assinar ou rubricar e carimbar, tá certo? Aí o que é que acontece? Lembrando que nesses registros a gente não deve deixar nenhum espaço, né, para que uma pessoa de má índole venha a colocar algo que nós não escrevemos, que nós não realizamos, certo? Então, lembre-se que tudo que a gente realiza com o nosso paciente, nós temos que fazer o registro no prontuário do paciente. Seja orientação, seja medicação, seja procedimentos, seja negação do paciente, né? Quando ele assina lá o termozinho, tudo tem que ser registrado no prontuário. E, como Vitória está falando, né, nunca deixar espaços em prontuário, tá? Sempre terminou, ponto final, assinou, carimbou, sem deixar espaço nenhum, ok? Com relação ao artigo 35, nós temos o inciso primeiro, tá? Inciso são esses Szinhos aí, certo? Parece né, símbolo aquele de dinheiro, né? Uma cifra. Tá? Então, inciso primeiro, é facultado o uso do carimbo com nome completo, número e categoria de inscrição no Corém, devendo constar a assinatura ou rúbrica do profissional. Logicamente que o nosso Corém e a instituição em que a gente trabalha, né, eles nos orientam a questão de ter um carimbo. Muitas instituições até nos obrigam realmente a ter carimbo, e é o que é correto. Tá? Com relação a esse ser facultado aí, eu explico com relação a, digamos, eu trabalho no posto de saúde do distrito, tá? E hoje saí apressada de casa, esqueci meu carimbo.
Aí, por causa disso, eu não vou fazer nenhum registro? Não. Vou fazer meus registros. Ao final, pontinho, em cima do ponto, assino e rubrico, tá? Não carimbei hoje por quê? Porque eu esqueci o meu carimbo, tá certo? Então, o fato de esquecer o carimbo não quer dizer que eu não vou fazer os registros da minha profissão. Tenho que fazê-los. É obrigação e respaldo meu, tá? Só que, como eu esqueci, assino e rubrico, pronto, tá certo? Mas veja, sempre há a necessidade de se ter um carimbo, tá? É porque lá no carimbo também lá está a nossa identificação, nosso nome completo, a nossa categoria profissional, nosso número de inscrição, tá? Inciso segundo, quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deve ser certificada conforme a legislação vigente, tá? Então, faz-se uma certificação no prontuário eletrônico, onde você reconhece lá a sua rúbrica, a sua assinatura, né? Lá já sai todo, né, prontinho, assinado. Aí você só carimba, tá certo? Mas tem que haver aí a assinatura, o certificado da assinatura, tá bom? Artigo 37. Documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com sua competência legal, tá? É aquilo que nós já trabalhamos, nós vimos lá nos direitos, certo? Que a gente tem o direito de trabalhar dentro do processo de enfermagem. E aqui no capítulo 2, que fala sobre os deveres, nós temos o dever de trabalhar dentro do processo de enfermagem. É o que vocês vão aprender próximo semestre, que é a sistematização da assistência de enfermagem, a nossa famosa SAE, tá? S-A-E. Artigo 38. Prestar informações escritas e ou verbais, completas e fidedignas, necessária à continuidade da assistência e segurança do paciente. Ó, pessoal, a assistência, ela nunca pode ser quebrada. Ela tem sempre que ser continuada, tá? Então, se, por exemplo, eu dou plantão no ICOR, tá? Só que meu plantão é de 7 a meio-dia. Mas o meu ônibus, ele sai 11h40, tá? 20 minutos antes do meu plantão acabar. O ônibus para eu voltar para Lavras da Mangabeira, certo? Só que, se eu perco esse ônibus, só tem no outro dia. Vamos imaginar todo esse cenário. Aí, o que é que acontece? Eu penso, não, por 20 minutos, o que é que tem, né? Eu ir, né, pegar meu ônibus, nada vai acontecer em 20 minutos com esses pacientes, tá? Quando o próximo enfermeiro chegar, ele dá continuidade à assistência. Eu estou indo contra o meu código de ética, porque o meu código de ética diz que a assistência ela nunca pode ser quebrada. Então, nesses 20 minutos, pode sim acontecer algo. O paciente pode entrar em risco, tá? Em 5 minutos pode acontecer, imagine em 20, certo? Então, eu estou indo contra, porque eu estou quebrando a continuidade da assistência, isso não é permitido, tá? Eu que me firmo, mas eu só posso sair meio-dia, ok? Aí, pessoal, o que é que acontece? O artigo 38 aí. Tudo que eu fiz no meu plantão, né, no meu atendimento, eu anotei tudo no prontuário, tá? Quando o Zildete chegar lá às 12 horas para assumir o plantão dela, tá? Para dar continuidade aí, ela vai ver tudo que eu fiz. Por quê que ela vai ver? Porque tudo está anotado no prontuário, tá? Aí Zildete vai fazer o quê? Dar continuidade à assistência, ok? Mas aí, pessoal, lá, né, no hospital, eu tenho o seu João que está em estado crítico, certo? Logicamente que eu fiz todas as anotações no prontuário de São João. Mas aí, quando eu estou saindo, eu vejo Zildete.
tá? E digo, ó, Zildete, dá uma olhada lá em seu João, o caso dele tá pior, ele apresentou isso e isso agora pela manhã. Veja, que além das informações escritas, eu também prestei uma informação verbal, tá? Isso não me custa nada, porque é para o bem do paciente, certo? Mas veja que eu tenho que deixar escrito. Escrito é o meu respaldo profissional. Tranquilo? Artigo 39. Esclarecer a pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem. Tá? É aquilo. Nós devemos orientar o nosso paciente a tudo que é do tratamento dele. Tá? O paciente ele tem direito de saber a medicação que está sendo usada, do procedimento ser explicado, tá? Dentro da política de humanização que vocês irão ver, o profissional ele tem que chegar lá e se identificar, tá? E identificar o paciente, porque muitas vezes o paciente ele pode ter só trocado de leito, eles mesmos lá na enfermaria, trocar de leito, tá? Aí seu João está na cama, na maca de seu Antônio, tá? E daí eu não conheço nenhum dos dois, porque eu tô chegando de férias, e daí duas medicações trocadas, porque eu vou pelo leito, não pelo nome do paciente, tá certo? Então a gente deve se apresentar, ó, seu João, bom dia, sou Clélia. Como é o nome do senhor? Aí seu João vai dizer, sou seu João. Ó, seu João, hoje o senhor vai tomar essa medicação serve para isso, para que o senhor melhore disso. Ó, seu João, hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui no ferimento do senhor, para ver como é que tá esse ferimento, depois a gente vai cobrir tudo direitinho, certo? Dialogar com o paciente. Ele precisa ser esclarecido de tudo com relação ao tratamento dele. Isso é direito dele. Artigo 41. Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza, né? Isso aí a gente já viu lá nos direitos humanos, que a gente não pode discriminar o outro, tá? Principalmente o nosso paciente, né? Artigo 42. Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de decisão livre e esclarecida sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais. O que é que nós temos aí? A questão do princípio bioético da autonomia. Lembram que na bioética nós aprendemos 4 princípios, que é beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Com relação à autonomia do paciente, o paciente tem autonomia com relação ao seu tratamento e tem autonomia com relação à alta, tá? Então, se o paciente não permite fazer determinado procedimento, ele tem autonomia para isso e é dever nosso respeitar. Logicamente que a gente vai estar, né, mostrando para o paciente os benefícios dele fazer determinado procedimento. Caso ele não faça, o que é que pode acontecer? A gente vai insistir, certo? Caso o paciente ou o responsável se mantenham resistentes, assina o termo de responsabilidade, ok? Caso eles queiram alta, mas a equipe diz, né, que ele não pode ter alta agora. O paciente insiste, o responsável insiste. Termo de responsabilidade, tá? Lembre sempre do nosso respaldo legal. Artigo 43. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte, tá? Nós sempre temos que respeitar o paciente, independente da situação desse paciente, tá? Independente se o paciente veio a óbito, tá? Nós temos que continuar respeitando, por quê? Porque esse paciente tem uma família que nós vamos continuar prestando assistência, tá
tá certo? Com relação à privacidade e à intimidade, nós sempre temos que preservar essa intimidade e essa privacidade do paciente. Se a gente vai fazer um procedimento que expõe o paciente, então vamos pedir para os acompanhantes saírem, se necessário, até o acompanhante do próprio paciente, tá? E daí nós vamos assistir o paciente, sempre cuidando da privacidade e da intimidade. Artigo 44. Prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. Então, o que é isso aqui? Movimentos reivindicatórios, greve. Tá? Nós podemos fazer greve? Podemos, certo? Só que não pode ir todo mundo de uma vez, não, tá? Por quê? Porque a gente não pode quebrar a continuidade da assistência. Se sair todos os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares do serviço, o serviço não anda, né? Nós somos profissionais essenciais, né? Já nos achando assim, mas nós somos essenciais mesmo, tá? Então, o que é que acontece? Recomenda-se que 30% dos profissionais fiquem no serviço e os demais vão fazer a greve, vão para as ruas protestar, tá? E aí vai haver um rodízio entre os profissionais. Exatamente, fica sem existir o hospital, né, Tamires? Mas o que é que acontece? Veja, temos o direito de fazer greve, mas temos que dar continuidade à assistência. Então, 30% fica trabalhando, os demais vão para as ruas. No outro dia, outros 30% e os outros vão para a rua. E assim fica até, né, a greve ser acabada. Artigo 46. Recusar-se a executar prescrição médica ou de enfermagem e médica, na qual não constem a assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situações de urgência e emergência. Tá? Aí, no inciso 1º, o profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica em caso de identificação de erro e ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional registrando no prontuário. E no inciso 2º, é vedada ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em casos de urgência e emergência e regulação, conforme resolução vigente. O que é que todo o artigo 46 ele quer dizer? Que nós, profissionais de enfermagem, nós podemos nos recusar a fazer qualquer prescrição, né? Qualquer administração de medicamento, qualquer administração de medicamento, se na prescrição não contar nem a assinatura, não tiver nem a assinatura, nem o carimbo do profissional. Tá certo? Se tiver o carimbo, tem que ter assinatura. Ou então, em caso do profissional ter esquecido o carimbo, tem que ter a assinatura dele. Se não tiver assinado, nós podemos nos recusar a fazer esta prescrição, tá? Seja de enfermeiro, nós sabemos, né, que enfermeiro pode prescrever alguns medicamentos, a gente já falou disso, mas na frente vamos falar mais, seja de médico, tá certo? A ser em casos de urgência e emergência, quando o profissional não esteja lá e nós tenhamos a segurança dessa medicação, tá certo? Também a gente pode se recusar quando nós não conseguimos ler a prescrição, né? Quantos e quantos colegas médicos rabiscam o papel achando que nós temos a obrigação de traduzir. Nós não temos a obrigação de traduzir, tá? Então, nós vamos até ele, pedimos para que ele refaça essa prescrição para que a gente possa administrar. Ah, mas ele foi embora. Pois anota-se no prontuário, tá? Não foi feita a medicação por ilegibilidade, certo? Lá nós estamos respaldados,
ok? Como é que eu vou administrar se eu não consigo ler? Certo? Se está ilegível, tá? E também no caso de identificação de erro, pessoal, nós, profissionais de enfermeiros, nós, enfermeiros, podemos ir lá no nosso colega e questionar sobre determinada medicação. Será que essa não era melhor? Por que é essa medicação? Porque nós temos respaldo para isso, porque nós pagamos farmacologia, tá? Nós temos ciência dessas medicações. Então, a gente pode chegar até o colega e conversar, dialogar. Não é brigar, tá? E, pessoal, não existe prescrição por telefone. Não existe prescrição por distância. Não. O profissional venha, prescreva, assine que eu administro a medicação, tá? Mas por telefone, não. Certo? A distância, não. Tá? A não ser nas urgências e emergências. Artigo 48. Prestar assistência de enfermagem, promovendo a qualidade de vida à pessoa e família no processo do nascer, viver, morrer e luto. Parágrafo único. Nos casos de doenças graves incuráveis e terminais, com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da pessoa ou do seu representante legal. Então, o que é que acontece? Nós devemos prestar assistência, nós prestamos, é o nosso dever, prestar assistência em todo o ciclo de vida, tá? A mulher está gestante, nós estamos prestando assistência, tá? O bebê nasceu, nós estamos prestando assistência na puericultura. Adolescente, saúde do adolescente. Adulto, saúde do adulto. O paciente veio a óbito, nós prestamos a nossa assistência, tá? E continuamos a nossa assistência com a família, ok? E no caso de pacientes realmente, né, terminais, né, a gente presta aí os cuidados paliativos disponíveis, né, desde que seja vontade do paciente e do responsável. Artigo 51. Estamos terminando, viu, pessoal? Artigo 51. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha participação e ou conhecimento prévio do fato. Parágrafo único. Quando a falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída na medida do ato praticado individualmente. Então, veja bem. Eu tenho, é o meu dever, né, responsabilizar por falta que eu cometi, por alguma infração que eu cometi, tá? Por imperícia, imprudência ou negligência. A gente vai aprender aí, né, imperícia, imprudência e negligência. Negligência é a omissão da assistência, certo? Imprudente é quando eu não tenho conhecimento, tá? E imperícia é quando eu não tenho a prática e realizo. A gente vai aprender isso bem direitinho, tá? E, pessoal, no nosso caso, enfermeiros, nós somos supervisores da equipe de enfermagem. Se o auxiliar de enfermagem cometer uma infração, nós iremos pagar também, como supervisores da equipe, tá? Logicamente que o auxiliar que cometeu a infração, ele vai ser punido em maior grau, mas nós também, por participarmos da equipe, né, por sermos supervisores da equipe. É por isso que nós, enfermeiros, não podemos deixar o nosso colega, técnico e auxiliar, ou a nossa equipe, trabalhar da forma que ela queira. Nós temos que ter noção, nós temos que orientar, nós não podemos deixar a nossa equipe sozinha, tá? Por mais que a gente confie neles, é a nossa supervisão, é uma atividade nossa, ok?
Artigo 52. Manter o sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável legal. O que é que isso quer dizer? Que o sigilo profissional, ele deve sempre ser mantido, tá? Ele pode ser quebrado em alguns casos, ou por determinação judicial. A gente vai ver esses casos, tá certo? No inciso 1º, permanece o dever, mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida. Tá? Então, permanece o dever do sigilo profissional, mesmo que seja de conhecimento de toda a cidade. Então, seu João faleceu de AIDS, tá? Toda a cidade sabe que o seu João faleceu de AIDS. Você, profissional, tem que manter o sigilo, mesmo no pós-morte. Ah, Clélia, mas toda a cidade sabe que o seu João morreu de AIDS. Diga, mulher, se ele morreu. Não, não sei. Toda a cidade sabe, então por que você está me perguntando? Pergunta à cidade. Eu, como profissional, mantenho o meu sigilo profissional, tá? Mesmo no pós-morte desse paciente. Inciso 2º, o fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando necessário a prestação da assistência. O que é que isso quer dizer? O paciente, ele sofreu um tiro, né? E daí ele relata que vai matar o outro, tá? Isso aí, a gente pode quebrar esse sigilo no sentido de proteger o próprio paciente e um terceiro. Então, a gente pode quebrar o sigilo pedindo para outro profissional conversar com esse paciente sobre essa questão, né, esses pensamentos aí de vingança. A gente pode chamar um psicólogo para conversar sobre isso, um assistente social, tá? Para trabalhar essa questão aí no paciente. Inciso 3º. O profissional de enfermagem intimado, como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar suas razões éticas para manutenção do sigilo profissional, tá? Então, o que é que acontece? Ocorreu um problema lá na minha área, e daí eu fui chamada como testemunha. Eu, profissional, fui chamada como testemunha, tá? Então, no dia, né, que eu devo comparecer ao fórum, né, eu posso dizer, né, de forma respaldada, os motivos pelos quais eu não quero dar o meu testemunho, quero manter o meu sigilo profissional, tá? Posso levar o meu código de ética, que me dá permissão de me manter em sigilo profissional, tá? Então, de forma respaldada, eu chego no dia e daí declaro que eu não quero participar, né, como testemunha, quero manter o meu sigilo profissional. Caso o juiz aceite, então eu mantenho o meu sigilo profissional, tá? Por isso que tem que ser respaldado, porque o juiz ele vai ter que aceitar ou não. Ok? Inciso 4º, é obrigatória a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal, independente de autorização de casos de violência contra crianças e adolescentes, idosos e pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar consentimento, tá? Então, é aquilo, a gente pode, né, comunicar a órgãos de responsabilização, a órgãos responsáveis sobre violências, né? Seja com o idoso, seja com a criança, seja com a mulher, seja com o paciente com transtorno mental, tá? Mas veja, é a órgãos responsáveis, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, a própria Justiça, tá certo? Não é a qualquer pessoa, não é no intuito de fofoca, com quem não vai resolver nada, são a órgãos responsáveis.
Inciso 5º, a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher adulta e capaz será devida independentemente de autorização, em caso de risco à comunidade ou à vítima, a juízo do profissional, e com o conhecimento prévio da vítima e de seu representante legal, tá? Nós também podemos, né, no caso de violência contra a mulher, violência familiar, para que o crime, né, não venha a acontecer, para proteção da própria pessoa, a gente também pode, né, levar isso a comunicar aos órgãos responsáveis, né, por exemplo, delegacia da mulher, tá certo? São os órgãos responsáveis no intuito, né, de que nada de mal aconteça com essa pessoa. E para nós encerrarmos hoje aí, no capítulo 2, artigo 54. Estimular e apoiar a qualificação e o aperfeiçoamento técnico, científico, ético, político, socioeducativo e cultural dos profissionais de enfermagem sob sua supervisão e coordenação. Tá? Então, nós podemos estar aí qualificando, trazendo cursos, capacitando os nossos colegas, tá certo? Tranquilo, pessoal? Foi muito por hoje, né? Mas aí a gente encerrou o capítulo 2, tá? Próxima aula, ou então eu vou mandar uma aula extra sobre o restante da resolução, tá certo? E daí a gente encerra por hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quando forem ler na íntegra ou estudar aqui nos slides, estou à disposição de vocês, tá bom?